Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Nós estamos aqui na primeira carta de Paulo aos Coríntios, mais para a parte final, que tem trechos assim mais conhecidos e maravilhosos. Então, a gente está aqui no meio do capítulo 12, em que ele fala assim: há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Olha que frase forte que ele vai, de alguma forma, explicar ainda mais nesse trecho aqui que a gente vai trabalhar hoje. Então, assim, cada pessoa tem uma potência, um chamado, uma missão, uma capacidade, uma habilidade. A gente pode, né, destrinchar o termo dom e tudo isso. Mas o Espírito de Deus é o mesmo, que se expressa por meio desses nossos dons. Então ele vai dizer: diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Diversidade de modos de ação, mas é o mesmo Deus que realiza tudo em todos. Cada um recebe o dom de manifestar o Espírito para a utilidade de todos. Então, assim, as potências que eu tenho, ela foi algo que eu recebi para o bem maior. Então, tudo que eu tenho de potência, então se eu sou inteligente, se eu sou falante, ou se eu sou observadora, todas as qualidades, se eu sou estudiosa, ou se eu sou esforçada, se eu tenho habilidades manuais, se eu sei cozinhar, se eu sei falar bem com as pessoas, ou o contrário, né? Se eu sou mais de ouvir, tudo isso é dom de Deus, vem de Deus. A o Espírito dá a mensagem da sabedoria. Então tem gente que tem aí o dom da sabedoria. A outro, a palavra de ciência, segundo o mesmo Espírito. A outro, o mesmo Espírito dá fé. A outro ainda, o único e mesmo Espírito concede o dom das curas. A outro, o poder de fazer milagres. A outro, a profecia. A outro, o discernimento dos espíritos. A outro, o dom de falar em línguas. A outro ainda, o dom de as interpretar. Mas é o único e mesmo Espírito que tudo realiza, distribuindo a cada um os seus dons conforme lhe apraz. Bom, então ele vai dando vários exemplos, ele vai falando de uma forma poética, bonita, as várias potências que uma comunidade tem. Veja, ele estava falando antes, né, nas semanas passadas, de comunidade. Se a gente tiver uma comunidade que todo mundo tem o mesmo dom, vamos pensar aqui, o dom da cura, quem é que vai falar com sabedoria? Quem é que vai conseguir profetizar? Né? Então, o rico mesmo é a gente aprender a conviver com a diversidade, porque é assim que fica funcional para todo mundo. Outra coisa, essa clareza com quem ele fala, como ele fala desse tema de uma forma até poética, é para ajudar a gente a parar com nossa mania de competição, que provavelmente estava acontecendo lá, e que se a gente olhar no espelho, a gente vivencia muito isso ainda nos nossos círculos de convívio. Família, trabalho, né, espaço religioso, enfim. Essa coisa de, não, eu quero ter todos, quero ter esses 10 dons aqui. Toda pessoa que quer muito, tem muitos dons, provavelmente está desconectado do seu dom mais importante, aquilo que é realmente o chamado. Não, eu faço isso, eu faço aquilo, e quando vê, não está fazendo com transformação de si mesmo, nada. Né? Porque o trabalho vem para que a gente contribua com a comunidade e para que o trabalho contribua com a minha evolução. Nunca é só para fora. Né? Nunca o porquê eu estou fazendo essa atividade, esse trabalho, essa contribuição tem a ver só com o mundo lá fora. A maior parte tem a ver com o mundo aqui dentro. Né? Porque sou eu que vou aproveitar ou não dessa oportunidade de trabalho para me transformar, para me melhorar. E uma outra coisa muito bonita desse trecho é quando ele fala: mas é o único e mesmo Espírito que tudo realiza, distribuindo a cada um seus dons conforme lhe apraz. Ou seja, não está no meu controle. Tem a ver com o desejo do Espírito. Reunir as pessoas e permitir que elas tenham habilidades diferentes. Então essa ideia aqui é muito importante para a gente aprender a conviver com a diversidade, para a gente aprender a reconhecer daquelas pessoas que são os nossos desafios, para não dizer a palavra inimigo, né?
que inimigo dá um tom de guerra. Às vezes não é bem inimigo, mas é desafeto, né? Ou sei lá, pessoa desafio na nossa vida. E perceber que às vezes a gente está vendo só o defeito dela, mas ela tem belíssimos dons dados por Deus. E talvez a gente não esteja compreendendo qual que é o dom dela, ou talvez ela mesma não esteja assim, usando muito esse dom, desenvolvendo muito esse dom, né? Mas que ela tem, ela tem. Então isso de pensar que essas pessoas que são difíceis para nós são muito amadas por Deus, também passaram por planejamento reencarnatório, também são muito auxiliadas pelo plano maior, nos auxilia a olhar para elas também com carinho, né? Olhar para elas desenvolvendo o amor que a gente vai ter que, né, de alguma hora ou outra, aprender a desenvolver no nosso coração. Enfim, então esse trecho todo ajuda a gente a perceber que na diversidade está a obra divina, né? E aí a gente fica por aqui e continua semana que vem.